Boa noite. Vamos a Atos, capítulo 9. Um tema muito caro ao nosso coração, conversão do maior cristão que já passou por esta terra, maior no sentido de influência, não no sentido de valor diante de Deus, o valor intrínseco, mas de influência. Apóstolo Paulo. Diz assim a palavra de Deus, Atos 9, versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? A resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu vou parar aqui, porque vamos continuar com o texto na próxima semana, vamos abordar até aqui. E ao longo da pregação eu vou utilizar os capítulos 22 e 26 de Atos ainda, onde o próprio Paulo, ele mesmo fala desta experiência com as palavras dele próprio. E cada vez que ele fala, acrescenta alguma coisa e tal, são ângulos diferentes de um mesmo acontecimento. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra lida até aqui, já encontrando o suficiente para dedicarmos esse tempo da pregação para explorarmos algumas coisas aqui muito bonitas e importantes para nós crentes relembrarmos. Talvez não tenha muita novidade aqui para nós, em termos históricos, em termos bíblicos, em termos doutrinários, mas é algo, como eu disse no começo, é muito caro ao nosso coração e nos edifica cada vez que lemos uma passagem dessa. E aos que não têm Cristo como Salvador, te pedimos que o que vai ser dito aqui, com base nesta passagem, que o Teu Espírito se digne tocar nos corações e levá-los à fé em Cristo, como cada um de nós que hoje somos crentes foi levado. Para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo, eu te peço. Amém. Após a perseguição em Jerusalém, da qual nós já comentamos, os judeus helenistas se espalharam, já expliquei o que é também. O evangelho então chega a Samaria e vizinhanças, já expliquei o aspecto da Samaria, com Filipe, evangelista, numa campanha excelente de grandes resultados lá em Samaria, tanto que vieram Pedro e João, apóstolos de Jerusalém, para examinar o que estava acontecendo lá. Depois Filipe é convocado para ir para o meio de uma estrada, evangelizar um oficial etíope que seguia para a África, como já comentamos também. Então, o caminho estava aberto para um passo mais ousado no espalhamento do evangelho pelo mundo conhecido da época, incluindo grandes centros culturais, como Grécia e Roma. Estava aqui no ponto. E essa empreitada gigantesca não seria entregue a Pedro,
nem a João, nem a Filipe, nem a nenhum dos 12 apóstolos originais, tirando Judas e o que chegou depois, nenhum deles. Deus tinha um homem em mente, tinha um pequeno detalhe, que é típico das coisas de Deus e como Deus planeja tudo, e do desenrolar dos planos dele. Um pequeno detalhe é que o homem que ia cuidar de uma maneira principal e abrir caminho para esta tarefa hercúlea, precisava se converter. Detalhe só. E não estava em casa como um ateu, não, ou como alguém que não estava ligando muito, tinha as convicções dele religiosas, mas não gostava nem de discutir esse assunto com ninguém, era, vamos dizer, neutro nessa questão. Não. Tipicamente de Deus também, que ele gosta de mostrar é poder, gosta de fazer o impossível, o que ao homem não está exposto como possível. Ele era um perseguidor da própria igreja, já vimos isso. A igreja que ele ia cuidar, de divulgar e de aumentar, de espalhar como um ser humano, com todo o apoio de Deus, claro, mas ele era um perseguidor desta igreja que ele iria tentar divulgar, e mais do que isso, implantar em cidades importantes. Estamos falando de Paulo. 3 vezes o autor de Atos, Lucas, já tinha falado sobre Saulo. Daqui para frente eu vou usar o Paulo, que é a mesma pessoa. Então, já expliquei que Paulo vem de Paulus, que devia ser a forma latina do nome Saulo, em hebraico. Então, Lucas já tinha falado de Saulo, que agora passou a chamar Paulo, segurando as vestes dos que testemunhavam contra Estevão, como vimos lá no capítulo 7, com detalhes. Segunda vez, Lucas diz que Paulo não apenas segurou as vestes, mas consentiu, aprovou a morte de Estevão. Logo depois, disse que Paulo assolava a igreja, entrava nas casas e prendia homens e mulheres. 3 vezes. E assim termina o currículo perseguidor de Paulo, com estas 3 passagens, muito graves, inclusive. Termina até chegar aqui, em que ele, ainda como perseguidor, mas já no finalzinho da existência dele, nesta triste posição, porque a situação iria mudar aqui. Chegar a hora de Deus convocar Paulo para o seu exército. Então, nós o encontramos numa viagem razoavelmente longa para a época, para Damasco, uns 240 quilômetros de Jerusalém, mais ou menos, que hoje é pouca distância, mas na época era considerado uma viagem média. A missão única dele, perseguir crentes. Que missão desgraçada, né? Uma missão só. Está indo para onde? Para Damasco. Vai fazer o que lá? Férias? Vai a trabalho? Não, eu vou perseguir gente. Vou perseguir cristãos. É terrível. Agora, aqui não diz que ele ia perseguir cristãos. Aqui diz que ele ia perseguir. Fala que ele estava esperando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, que é a primeira maneira de se referir às vítimas dele. Mas a segunda forma, no versículo 2, ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, então as pessoas que ele iria perseguir foram chamadas aqui de pertencerem ao caminho. É muito curioso isto. Então, se nós formos em várias passagens do livro de Atos,
nós vamos ver que esse nome colou nos discípulos de Jesus Cristo. Eu vou só, porque eu vou querer ser rápido, aqui no capítulo 19, versículo 9, quando diz: visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, alunos de Paulo, falando mal do caminho. Caminho é como se fosse sinônimo de cristianismo. Mais ou menos isso. Mas é curioso o nome caminho. Versículo 23, de novo. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. Versículo 22, capítulo 22, versículo 4. Persegui este caminho até a morte. Pronto, é outra passagem que ele descreve a própria conversão, como eu disse que ia citar. Então, o próprio Paulo aqui chama de caminho que foi perseguido por ele. E mais uma ou duas vezes. O capítulo 16 aqui, versículo 17, nós encontramos uma espécie de uma explicação por que esse nome, que não é muito difícil nós imaginarmos. Mas está aqui. Seguindo a Paulo e a nós, clamamos dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da salvação. Então, o caminho, aqueles que pertenciam ao caminho, é que estavam no caminho da salvação. Aqui explica o sentido do termo caminho. E como base para tudo isto, não podemos deixar de lembrar João 14:6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, falou o próprio Senhor Jesus Cristo. Então é muito bonito, uma palavra que Cristo usou metaforicamente para Ele próprio, caminho, ser adotada pelos seguidores dele, Cristo, em meio a tempestades, perseguições, sofrimento, e eles insistiam que eram do caminho. Devia irritar muito os outros. Que caminho? Os mais achegados à lei, mais arraigados com o judaísmo, o caminho é a lei, o caminho é Moisés, mas que caminho é esse? Jesus, que foi morto há pouco tempo? Aqui, esse é o caminho de vocês? Não sei se você já falou com alguém e ao dizer que você era crente e que você tinha certeza que tinha vida eterna, você já ouviu algo: quem é você para afirmar que tem vida eterna? Eu não ouso dizer isso, é muita arrogância. Um ser humano imperfeito dizer: eu sei que tenho uma vida eterna. Sei que estou, usando a palavra, no caminho certo. Sei. Aí, claro, se você já ouviu isso, como eu já ouvi várias vezes, a resposta não deve ser muito diferente. Né? Não, não é arrogância, é fé. É só isso, é fé. Confiança no que a palavra de Deus diz. Porque lá diz que o que se entrega a Jesus Cristo está salvo, tornou-se filho de Deus. É só isso. Agora, se você acha que eu estou com uma fé completamente fora do bom senso, ou acreditando em lenda, é outra história. Mas arrogância não é com base em uma coisa minha, uma qualidade intrínseca minha que eu digo que vou para o céu. Não é. Então, queria pontificar aqui nessa questão do caminho, que é muito bonito, e de vez em quando pense nisso. Acho que faz bem você pensar: puxa, eu faço parte dos que estão no caminho. Estamos no caminho. E curioso é que a ideia de caminho transmite algo que está acontecendo, né? Você não mora no caminho. Você usa um caminho para ir para algum lugar. Então, a ideia
que está atravessando, está rumando para um lugar ou uma condição, no nosso caso. Então, é gostoso pensar nisto. Eu aqui estou trilhando um caminho. Que caminho? O detalhe é que Paulo ia perseguir os do caminho se encontrasse. Não sei se você percebeu isso. A vontade de perseguir era tanta que ele ia até arriscando. Caso encontrasse, ele já queria ir com a ordem do sumo sacerdote ou autorização para prender, levar para Jerusalém, onde muitos com certeza seriam mortos. Curioso. Se encontrasse, ele achou pouco aprovar a morte de Estevão, achou pouco entrar em casas em Jerusalém, prendendo homens e mulheres, parece que estava com a sede inesgotável de perseguição, de destruir. Era muito mau este homem. Não era questão. Que era no sentido de pecador, como todos nós somos. Mas não era uma malignidade assassina, coisa assim. Não era um assassino em série. Não. Era zelo, pelo que ele aprendeu como sendo o certo. No caso, todo o ensino do que nós conhecemos hoje como Velho Testamento. Já expliquei isso, a questão da lei, questão de Moisés, questão do templo, da presença de Deus no templo, e tudo isso. Então, ele era tão arraigado com isto, tão convencido de que isso estava intrinsecamente ligado com o próprio destino do povo judeu e o destino das pessoas, que não admitia qualquer coisa que viesse estranho a isso, devia ser sumariamente eliminado, nem que fosse fora de Israel. Fugiram de Jerusalém, vários fugiram de Jerusalém, fugiram. Muitos foram para Damasco, foram, pois eu vou lá, vou onde eles estão, desarraigado onde eles estiverem, não só em Israel, não. Então, é importante ver aqui o tamanho do zelo de Paulo. Então, para ele, o cristianismo era uma coisa completamente ao arrepio da lei de Moisés, ou contrária à lei de Moisés, que afrontava ou contradizia, de jeito nenhum, porque ele não tinha entendimento de que era o complemento, era o ápice, era para onde toda a lei apontava, para Cristo e sacrifício e tudo mais. Ele não tinha entendimento disso. Então, tinha que eliminar. Era a ideia dele. Já quase chegando em Damasco, ao meio-dia ocorre algo absolutamente fora do comum, como nós vimos aqui. Deixe-me ler Atos 22, se quiser até lá pode ir, porque é importante o texto, em que ele próprio fala dessa experiência. Atos 22, 6 a 10. Ora, aconteceu que, indo de caminho, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. É ele falando, né? Então caí por terra, ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és, Senhor? Lá no capítulo 9 não tinha essa parte. Quem és, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então eu perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse, vamos parar aqui, deixa para outra pregação. Atos 26, 13 em diante. É a terceira e última vez que fala da conversão de Paulo, sendo a segunda vez que é ele mesmo falando. Atos 26, versículo 13 em diante. Ao meu dia, ó rei, estava prestando aqui depoimento a um rei, indo eu, caminho fora, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra,
ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levante-te e tal. Continuemos depois. Então, juntando agora as 3 passagens, brilhou uma luz ao redor mais forte do que o sol ao meio-dia. Todos viram a luz e caíram. Alguém lhe dirige uma pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Estou juntando aqui as 3 narrativas. Dura coisa recalcitrar contra os aguilhões. 2 palavras pouco utilizadas por nós, né? Recalcitrar e aguilhão. Os outros também ouviram um som, mas não entenderam o sentido das palavras. É o que se dá para entender lá do capítulo 22. Ouviram alguma coisa, mas não o sentido. Há até quem sugira que eles ouviram as palavras não de Jesus, mas do próprio Paulo, porque foi um diálogo entre Paulo e Jesus. Então, algum comentarista diz: não, eles ouviram aqui, a voz foi de Paulo, não de Jesus. Mas parece que o melhor é achar que eles ouviram Jesus falando sim, mas sem entender o sentido. Um barulho, alguma coisa assim. Ou um som não claro, como às vezes a gente ouve um som, e sabe até de que é gente falando, uma mulher falando, um homem falando, a gente sabe, uma criança falando, mas não sabe o que está dizendo. Está longe, está distante, não está claro. Talvez algo assim. Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? Nos 3 relatos a esta pergunta. Resposta imediata: eu sou Jesus. No capítulo 22, ele falou um pouco mais, o Nazareno, ele especificou precisamente que era aquele Jesus a quem tu persegues. Algumas observações aqui. Embora não seja explícito, mas Paulo estava vendo Jesus Cristo. Na própria pergunta, ele se dirige diretamente a um homem: quem és tu, Senhor? Os outros viram uma luz brilhante. Paulo também viu a luz, obviamente, mas dentro desse contexto de uma luz, ele viu uma figura humana, um homem. Ele estava vendo o próprio Jesus glorificado ali. Agora, não dá para usar o fato dele dizer Senhor como se ele estivesse reconhecendo a divindade de Cristo. Não, até aqui não. Pode ser só no sentido mesmo de respeito, como se usa. Nós aqui, em português mesmo, nós usamos Senhor de uma maneira respeitosa. E usamos Senhor para o próprio Deus, para o próprio Jesus Cristo. Então, na época, era mais ou menos assim também. Então, até aqui, ele viu um homem e perguntou quem era. Ele não sabia. Ele viu, mas não sabia quem era. No versículo 7 do capítulo 9, diz que os seus companheiros não viram ninguém. É porque Paulo estava vendo alguém. É outro argumento em favor de que ele estava vendo Jesus Cristo. E em 26, no capítulo 26, Jesus diz, lá no versículo 16, que eu não vou ler, Jesus disse que ainda apareceria outras vezes a ele. Então, ele estava aparecendo a ele naquela vez. Então, são vários argumentos a favor, que alguns ainda querem dizer, não, Paulo não está escrito que ele viu Jesus, ele viu uma luz e tal. Viu a luz, obviamente, mas ele viu, sim, a pessoa de Jesus Cristo. Segunda observação, Jesus se dirige a Paulo com uma pergunta. Ele inicia o diálogo assim. Jesus aparece e já vai perguntando, de imediato. Ele chama Paulo de perseguidor.
o qualifica, Paulo de perseguidor. Mas na forma de uma pergunta. Geralmente uma pergunta é mais amena do que uma afirmação dura, do que uma acusação. Então, aqui nós vemos este detalhe, que é como se fosse uma pergunta suave. Por que me persegues? Eu me lembro do soldado que deu um bofetão nele, em Jesus, na hora do julgamento. Lembra o que ele disse? Por que me feres? Também uma pergunta, e também perguntando por quê. É uma atitude aqui, uma forma de agir, que coloca o outro numa situação difícil. O outro que está errando, numa situação complicada. Por que está me batendo? Se eu falei mal, lá com o soldado, digo o que foi. Se não falei, por que então? Isso aqui é um argumento, isso aqui é uma pergunta seguida por um confronto genial. E aqui ele coloca Paulo numa situação análoga. Paulo, por que você me persegue? Paulo, me explique esse comportamento. Por que tanto ódio? Isso por trás da pergunta. Claro, a pergunta dele foi só essa. Curioso é que Paulo não responde a pergunta. Como o texto lá do soldado também não responde o que o soldado respondeu. Não diz o que o soldado respondeu, só faz a pergunta. E aqui também, Paulo não responde a pergunta, mas é quase óbvio, né? O quanto isso deve ter ficado na cabeça dele, ecoando no coração dele. Perseguidor, perseguindo, não estou perseguindo ninguém, pensava ele, né? Eu estou protegendo o que é de Deus, eu estou protegendo o povo de Deus, estou protegendo a lei de Deus, estou protegendo as coisas, os interesses de Deus. Perseguidor, eu. Você vê como as coisas são muito do ponto de vista, né? Tudo é assim, ponto de vista. E podia se achar plenamente justificável, e com certeza, quer dizer, muito provavelmente um pedaço dele se achava, talvez um outro pedaço não. Que é a questão dos aguilhões, como vou já explicar. Quando Jesus chama um pecador ao arrependimento, é com meiguice. Eu acho que todo crente aqui poderia dizer, mais ou menos, que eu não me senti acuado, no sentido de eu lhe mato, se você não se converter a mim, seu miserável. Acho que nenhum de nós passou por esta experiência de ter esse sentimento. Não creio que alguém tenha ouvido a voz de Jesus, como Paulo ouviu, e ouviu esta pergunta audivelmente, não creio, mas a sensação é de que nós estávamos sendo conduzidos com muito carinho, muito jeito, e cada vez mais, você sabe como é que o seu coração se opunha a Jesus antes da sua conversão, eu sei como o meu se opunha. A nossa experiência deve ser parecida, diferente um do outro, mas parecida no sentido de ir notando que está caminhando para lá, quase como se quisesse, como fosse uma coisa vinda de você mesmo, porque eu quero mesmo, natural, não uma coisa forçada. Forçada não era, mas natural também não era. Era divina a força que estava operando em nós, o Espírito Santo de Deus, falando ao nosso coração, aos nossos ouvidos sobre Jesus, de uma maneira muito suave, e Jesus atraindo de uma maneira suave. Também se perguntar, alguém aqui que é crente se converteu à força?
acho que ninguém vai dizer, não, é porque meu coração quis, eu estava, pelo contrário, eu não aguentava era mais não me converter. Eu não aguentava mais ficar naquela situação miserável, que eu estava com medo da morte, apavorado e tal. Não é assim? Então, isso gera na pessoa uma sensação curiosa de, além de se sentir calmamente ou mansamente, meigamente sendo chamado, ou a pessoa sendo chamada, mas uma convicção de pecados, uma convicção paralela ali. Eu estou sendo chamado por este Jesus, que eu estou lendo na Bíblia sobre ele, ouvindo pregações, lendo livros. Ao mesmo tempo, ele não gosta de pecado, ele reclama e tá ruim meus pecados em mim. É uma coisa que acontece paralela. Uma atração por Jesus Cristo, providenciada pelo Espírito Santo, meigamente, e ao mesmo tempo, você começa a ficar sentindo mal pelos seus pecados e querendo se livrar daquele peso, daquela consciência doendo. E sem jeito de explicar por que tanta hostilidade a Jesus Cristo e a Deus por tanto tempo. Por que tão hostil? Eu fico imaginando, teria sido muito pesado Jesus Cristo, no dia que eu joguei a Bíblia fora, o Novo Testamento, naquela classe de engenharia, como eu já contei a história algumas vezes, seria interessante Jesus aparecer para mim e perguntar, Mauro, por que você jogou aquela Bíblia fora? Você não sabe que é a minha palavra, pelo menos você sabe de ouvir desde que você ouviu. Você não concorda com religião A, B, C, está certo, mas você não sabe que aquilo ali fala de mim. E ia enganchar, porque não tinha resposta. Então, espero que você que não é crente se sinta perguntado de uma maneira assim tão serena, mas é uma serenidade que aperta com muita força. Como alguém, um missionário gostava de dizer, a roda do moinho de Deus, ela move bem devagarinho, mas ela moe fino. É isso mesmo. Terceira observação. Por que me persegues? Jesus se identifica a tal ponto com aqueles crentes a quem Paulo perseguia, que é como se ele, próprio Jesus, estivesse sendo perseguido. Seria o caso de dizer, Senhor, tu está aparecendo para uma pessoa errada. Tu tem certeza que tu queria aparecer era para mim mesmo? Porque tu está te perguntando por que eu te persigo, eu não sei nem quem tu és, a ponto de eu ter perguntado, sei agora, que tu és Jesus o Nazareno, isso eu sei, porque tu acabaste de dizer. Mas me acusar, pelo menos na forma de uma pergunta, por que me persegues? Não, eu não te persigo de jeito nenhum. Aliás, eu mal penso. Sei que tu morreste, crucificado, e pronto. E tem gente dizendo aí que tu ressuscitaste e tal. Não, mas eu não estou perseguindo, não. Eu estou perseguindo esse pessoal que diz, que acredita no que tu fosse ressuscitado, estás com Deus e tal, mas eu não estou perseguindo, não. Talvez esse pensamento, de fato, nunca tinha ocorrido a Paulo. Esse aspecto pessoal, era óbvio que a causa de Cristo ele estava perseguindo. Mas o que chama a atenção aqui é a pessoa. Por que você está perseguindo a minha igreja? Já seria muito forte a pergunta. Não foi. Os meus crentes, não foi. Aquelas almas pelas quais eu derramei o meu sangue, Paulo, por que você está perseguindo? Não foi. Está perseguindo é a mim. Muito bonito isso. Muito. Nós somos o corpo de Cristo. Nós vemos aqui claramente esta ideia. Se alguém pisa no seu pé, vocês vão dizer, você causou uma dor em mim. Não, eu causei uma dor no teu pé.
eu pisei no teu dedo. Não, mas foi em mim. E está inflamado meu dedo, doeu muito e vai inflamar mais ainda. Você mexeu comigo, com a minha pessoa. Mexeu, quer dizer, feriu de alguma forma. Então, é óbvia aqui a aplicação do fato que nós somos corpo de Cristo. Mexeu com o cabeça, do qual ele é o cabeça. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Como eu disse, duas palavras não muito conhecidas. Recalcitrar significa resistir de uma maneira desobediente. Rebelar-se, teimar. Pronto, a ideia é essa. E aguilhão é uma lança, algo com uma ponta aguda, um ferrão de inseto, uma coisa assim. Dura coisa é teimar, se rebelar contra os espinhos, as lanças que estão te pinicando. Não vai conseguir. Claro que esta é uma afirmação implícita de que Paulo estava resistindo obstinadamente a uma lança, ou lanças, contra ele. Que lanças eram essas? Que realidades eram essas ao redor de Paulo que estava ferindo a Paulo como lanças? Podemos dizer várias. A igreja crescendo em Jerusalém devia ter provocado em Paulo um bocado de pensamento. Como é isso? Crescendo cada vez mais. Estevão falou de uma maneira extremamente poderosa e ninguém podia argumentar com ele. Isso não mexeu com você não, Paulo? Parece que sim. Porque Jesus, repito, ele afirma: Paulo, você está querendo resistir a algo que está lhe incomodando. Não deve ter sido fácil para Paulo ficar se lembrando do poder de argumentação de Estevão. E a forma como Estevão morreu, apedrejado, e orando pelos que o apedrejavam, é uma maneira muito, muito bela. Muito bela. E Paulo estava matando aqueles que não pensavam como ele, ou como a religião tradicional de Israel. Mesmo com perseguição, os cristãos estavam se espalhando em vários lugares, tanto que ele estava vindo lá para Damasco, que era longe. Estão lá, já estavam na Samaria, como já vimos lá com Filipe, estavam se espalhando. Tem algo aí. Os cristãos eram pacíficos. Pacíficos, como Jesus foi um homem pacífico. Como ovelha muda perante os tosqueadores, não abriu a sua boca. Disse que não queria ninguém usando a espada. Ele pregou isto. E o povo dele, os do caminho, os que se diziam, os que eram seguidores dele, no mesmo rumo. Sofrendo, perseguidos, e ali. Isso tinha que estar mexendo com Paulo. Nunca ninguém havia ouvido um cristão falar contra Deus. Nunca. Contra as Escrituras. Nunca. Contra os profetas, criticando os profetas. Nunca. O que eles diziam que era que os cristãos falavam contra a lei, porque o chefe deles, Jesus, falou algumas coisas aí contra a lei, e do templo, que podia destruir, que ele ia levantar de novo. Era por aí que eles encontravam acusações. Mas eu vi esse homem falando contra Moisés, criticando a pessoa de Moisés, o ministério de Moisés, falando contra Isaías, Jeremias. Nunca. Porque não é de crente, pelo contrário. Irmãos, eu diria que é provável, mas é mais do que provável. É óbvio, pela pergunta de Jesus, que essas coisas estavam
torturando a mente e a consciência de Paulo como um espinho. O grande espinho aqui não eram as evidências das quais eu falei bem umas 4 ou 5 aqui, ao redor. O grande espinho aqui era dentro do próprio Paulo, da consciência dele. Ele já devia estar muito incomodado. Era um homem inteligentíssimo, culto, bem intencionado, sério, de caráter. Ele não mudou o caráter. Converteu-se, claro, aperfeiçoou o caráter dele, como todos nós. Mas não é, como eu já comentei rapidamente, não era um ser maligno que passou a ser um crente exemplar e tal. Já expliquei isso. Então, tudo isso devia estar pesando muito na mente dele. Jesus quase que diz assim: Paulo, desiste desta atitude. Paulo, cede. O contrário de resistir é ceder. Paulo, não resista. E ainda fica implícito também: Paulo, isso vai piorar. Enquanto você estiver se rebelando desse jeito, você vai explodir de tentar segurar alguma coisa. Eu sei o quanto isso está forte dentro de você, como se Paulo dissesse. Desiste. Se a chamada de Jesus para Paulo desistir e olhar por outro ângulo, claro que, paralelo a isso, o Espírito Santo operando na mente e no coração de Paulo. Quem passou pelo processo de conversão sabe a luta contra a própria consciência. É enorme. Cada um talvez descrevesse de uma maneira diferente a própria conversão. Com certeza vai descrever, porque são experiências pessoais, mas muitas coisas há em comum, como já comentei. E uma delas deverá estar presente em todo o testemunho que você ouvir de alguma conversão. Porque aí eu comecei a me sentir incomodado com meus pecados, e aí eu não estava certo, queria resolver isso, não sabia como. Depois comecei a ver como, ouvindo as pregações, lendo a Bíblia e tal, mas aí eu vou ceder. Aí logo depois, e minha bebida? Meu costume de beber com os amigos e tal, desde adolescente eu bebo, né? Saio caindo pelos cantos, não, mas eu gosto de beber, faz parte da minha vida beber. Eu vou abandonar isso. Não, eu vou adiar um pouco. Aí o coração lá, doendo, e a consciência apertando. E eu acho que eu tenho que entregar a minha vida para Jesus Cristo. E meus amigos? Não, sem meus amigos, eu vou ter que me afastar dos meus amigos. É complicado. E a minha esposa, que tem horror a crente? E meu marido, que tem horror a crente? E meu pai, que dá minha mesada, tem horror a crente? E meu patrão? É complicado. Cada um aqui poderia contar alguma coisa parecida com isso. Aí vai, anda mais um pouco e volta para trás. Aí anda e volta para trás. Até que um dia o Espírito Santo diz: tá bom, não adianta recalcitrar contra os aguilhões, não adianta, você vai estar numa caminhada que, se não encerrar agora, vai cada vez piorar e lhe maltratar mais. Pare com isso, ceda para Jesus Cristo. É onde ocorrem as conversões. É neste ponto, maior ou menor grau, mas é basicamente isso que eu acabei de comentar. Eu acho, basta ler biografias de crentes, conversar com algum crente, que a história, nesse aspecto, vai ser semelhante. No capítulo 26, após se identificar e perguntar a Saulo por que ele o perseguia, Jesus continua a falar. Ele explicou o que estava ocorrendo,
e traçou em poucas palavras o ministério futuro de Paulo. Eu vou comentar isso na próxima pregação. Mas ainda hoje eu quero comentar, quando ele diz lá no capítulo 22, versículo 10. Talvez seja uma das frases mais significativas da história da humanidade, esta aqui. 3 palavras. Que farei, Senhor? Esse homem aqui está convertido. Não posso afirmar que agora esse Senhor que ele coloca aqui já tem o sentido de divino. Não sei, não posso. Pode até ser, mas não posso. O que eu posso, qualquer um de nós pode afirmar ele está reconhecendo um início, algo totalmente novo. Primeiro ele está reconhecendo a autoridade daquele homem que ele nem conhecia, para ter que perguntar quem era. E o homem que era o líder daqueles que Paulo, estava perseguindo. O que eu faço? Sabe o que é isso, irmãos? Eu estou às tuas ordens. Tinha ido para o espaço. Em poucos segundos, a missão dele de prender e matar os do caminho, a raiva dele, devia estar um turbilhão na mente deste homem aqui, mas ele estava convertido pelo Espírito Santo de Deus, pela pergunta dele. E nós temos a nosso favor o futuro que aconteceu aqui, né? É que ele fez uma pergunta, e que nós vamos ver na próxima pregação, que Cristo disse o que ele ia fazer, e ele fez exatamente igual. Ou seja, a pergunta dele foi absolutamente sincera, extremamente real, forte, de coração. O que eu faço? E nunca mais Paulo deixou de perguntar a Jesus Cristo, quais são as ordens, Senhor? Com certeza até o dia da morte dele, Paulo, o que eu faço agora, Senhor? Onde é que eu vou? O que eu digo? Como nós crentes gostamos de perguntar, Senhor, o que eu faço? As tuas ordens. Então, estas palavras aqui, se você não é daqueles que gosta de grifar a Bíblia, pode grifar. Que farei, Senhor? Está lá em 22 e 10. Belíssimo isso. Reconhece uma mudança de vida. Eu encerro com um comentário que nós já lemos, e aqui está lá no capítulo 26 também, versículo 13, é que isso não era 6 horas da tarde, não. 7 horas da noite. Não, aí se fosse de noite, qualquer lanterninha ia brilhar, né? Aí iam dizer, não, nós vimos, era uma lanterna, que não existia, óbvio. Estou falando de lamparina, estou falando de uma fogueira, né? Aí qualquer luzinha numa escuridão, não. Paulo está dizendo aí que viu umas coisas, não, foi uma fogueirinha, uma coisa desse tipo. Aí vem Deus, que gosta, como eu já comentei no começo, não, eu vou fazer aparecer uma luz muito mais forte do que o sol. Aí tinha sol, 7 horas da manhã, o sol é fraco e tal. Não, é meio-dia. O sol mais a pino, como a gente costuma dizer, intenso. Pois foi ali, para ficar claro que algo totalmente sobrenatural estava acontecendo. Na conversão, pode não ocorrer, muitas vezes, geralmente não ocorre, né? Algo visível, brilhante, uma grande luz e tal, mas a pessoa sabe que algo sobrenatural está ocorrendo, que um poder fortíssimo começou a brilhar na sua alma. O crente sabe, não vai saber descrever, especialmente, acabou de se converter, ainda não entende muita coisa de muita coisa, vai ali os primeiros passos, né? Mas o convertido, ele sabe que a alma dele foi invadida por uma luz sobrenatural, porque ele passou a enxergar coisas
para as quais ele estava completamente cego. E essa luz ultrapassou tudo. Chegou a um ponto quando ele desistiu de resistir aos aguilhões. Depois eu resolvo o assunto com a minha esposa, com o meu marido, com meus amigos, com o álcool, ou com o meu vício, ou com isso, ou com aquilo. Depois eu resolvo. Vai ficar tudo secundário. Esta luz é que vai me guiar, me dirigir, é mais importante do que tudo. A sabedoria que eu achava que tinha, a inteligência que eu acho que tinha, eu tenho, minha cultura, vai ficar tudo secundário. É assim que o crente se sente, ou deveria se sentir. E espero que isso não seja um sentimento que está dando saudade em você. E era mesmo. Foi assim na minha conversão. Não exatamente assim como o pastor está dizendo, mas foi meio parecido. Oh, tempo bom aquele. O que é isso? Tempo bom aquele que você se converteu e hoje essa luzinha está meia oscilante na sua vida, na sua alma, e você está seguindo velhos rumos. Não. Essa luz continue brilhando. Brilhando e seja algo muito mais forte do que tudo que você experimentou e tem experimentado. Quanto a você sem Cristo, o que está esperando? Dura coisa é resistir contra os espinhos que estão na sua alma, estão lhe incomodando, e a sua consciência está que não aguenta mais. Quem és tu, Senhor? O Espírito Santo vai lhe revelar Jesus Cristo, e você vai dizer, está bom, sou teu, sou tua, o que é que eu faço? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos oriente em tudo o que foi dito aqui, cada um de acordo com a sua particular necessidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.